Aquela quinta-feira começou como qualquer outra, mas terminou com minha vida virada de cabeça para baixo. Ainda consigo sentir o peso daquela fatura do cartão na minha mão, a forma como o papel parecia queimar meus dedos quando li Motel Recanto das Flores. Meu nome é Patrícia Campos, tenho 37 anos, sou professora de bioquímica na Universidade Federal de Minas e nunca imaginei estar aqui relatando como meu casamento de 8 anos desmoronou em questão de segundos. O nome do estabelecimento piscava na minha frente como um letreiro de neon, zombando da minha ingenuidade. R$ 289,90. Esse foi o preço que meu marido Túlio pagou para destruir nossa história. O mais cruel era uma quinta-feira, exatamente quando ele jurava estar suado correndo atrás de uma bola no campo gol certeiro com os amigos de infância. Lembro perfeitamente daquela manhã. Túlio saiu apressado, beijou minha testa e disse: "Hoje tem pelada com a rapaziada, não me espere para jantar." Acenei, distraída, corrigindo provas dos meus alunos de mestrado. Tão ocupada com minha própria vida que não notei os sinais. O perfume diferente, as mensagens escondidas, as ligações que ele atendia no banheiro. Todos os clichês de infidelidade estavam lá, mas minha confiança era maior que as evidências. Nosso apartamento no condomínio Jardins do Sol, no bairro Burites, sempre foi meu refúgio. Escolhemos cada móvel juntos, plantamos as samambaias da varanda, pintamos as paredes de verde água porque Túlio dizia que combinava com meus olhos. Como algo construído com tanto carinho podia abrigar tanta mentira. Naquela tarde, sentada sozinha na mesa da cozinha pagando as contas, senti nosso lar desmoronar tijolo por tijolo. Peguei o celular instintivamente. Disquei para Renato, melhor amigo dele desde a faculdade de engenharia. "Ei, Renato, como foi o jogo ontem? Túlio chegou tarde e não contou nada." Perguntei, disfarçando o tremor na voz. O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. "Patrícia, faz mais de um mês que não jogamos. Túlio cancelou todos os jogos de quinta." Agradeci, desliguei e fiquei paralisada encarando a parede. Bem, ponto. Não derramei uma lágrima, não quebrei um prato, não gritei. O choque deu lugar a uma calma assustadora que nem eu reconhecia. A professora metódica, racional, que sempre encontrava soluções para os problemas mais complexos no laboratório, agora analisava friamente sua própria vida conjugal despedaçada. Por quase 1 hora fiquei ali sentada, os números da fatura do cartão dançando na minha frente. Lembrei de cada sacrifício, cada sonho adiado, cada vez que defendi Túlio das críticas da minha irmã Cristina. Ele trabalha demais na construtora, por isso está distante. Como fui tola, a raiva começou a substituir o choque, fervendo lentamente como uma reação química, catalisada pela traição. Levantei-me e caminhei até nosso quarto. Abri o closet que dividíamos e fui direto à prateleira dele. Lá estava a mochila esportiva, arrumada para a próxima partida de futebol. Toquei a chuteira branca com listras pretas, importada, que custou quase um mês do meu salário, presente de aniversário que dei no ano anterior. Para o melhor jogador do time, dizia o cartão que escrevi. A ironia me fez sorrir amargamente. Foi naquele exato momento que uma ideia surgiu. Não seria um rompimento dramático com gritos e acusações. Não seria um flagrante humilhante. Seria algo mais sofisticado, à altura de uma professora universitária especializada em bioquímica. Algo que ficaria gravado na pele dele, literalmente. Guardei a chuteira de volta e comecei a planejar. Precisava de confirmação, de provas concretas antes de agir. Peguei novamente o telefone e procurei na agenda o número que uma colega havia me passado anos atrás, quando suspeitava do marido. Sérgio Damasceno, investigador particular, ex-policial. "Preciso de seus serviços com urgência e discrição", disse, marcando um encontro para dali 2 horas no restaurante Sabor Mineiro. Enquanto me arrumava para sair, recebi mensagem de Túlio. "Reunião vai estender. Não me espere para o jantar. Te amo." Mais uma mentira descarada. Respondi com um simples "Ok, bom trabalho" e sorri para meu reflexo no espelho. Ele não fazia ideia do que estava por vir. O encontro com Sérgio foi rápido e objetivo. Um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, olhar experiente que já havia visto centenas de histórias como a minha. Expliquei a situação,
Mostrei a fatura do cartão, dei todos os detalhes que conhecia da rotina de Túlio. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações. Senhora Patrícia, infelizmente casos como o seu são mais comuns do que deveria. Vou precisar de um adiantamento para começar a investigação hoje mesmo. Passei o valor sem pestanejar. Minha determinação era maior que qualquer dúvida. Em quanto tempo terei alguma informação? Questionei. Se o padrão se mantiver, na próxima quinta-feira, já devo ter algo concreto para a senhora. Enquanto voltava para casa, uma sensação estranha tomava conta de mim. Estava prestes a confirmar o que já sabia no fundo da alma, mas precisava daquelas provas para justificar o que planejava fazer. Não seria apenas o fim de um casamento, seria uma lição que Túlio jamais esqueceria. No dia seguinte, na universidade, aproveitei o horário livre para visitar o laboratório de botânica. Como professora de bioquímica, tinha acesso a diversas áreas. Conversei com o professor Paulo sobre um suposto projeto pessoal envolvendo propriedades urticantes de plantas brasileiras. Ele, entusiasmado com meu interesse interdisciplinar, me mostrou diversos espécimes, incluindo a temida urtiga cansanção, nativa de Minas Gerais. Essa aqui causa uma irritação severa, Patrícia. O contato com a pele provoca desde vermelhidão até bolhas dolorosas em pessoas mais sensíveis. Os compostos ativos são fascinantes do ponto de vista bioquímico, explicou ele, sem imaginar meus verdadeiros propósitos. Saí de lá com amostras para estudo e um plano se formando claramente em minha mente. Os dias seguintes foram de uma normalidade perturbadora. Túlio agindo como se nada estivesse acontecendo, beijando-me ao sair, enviando mensagens carinhosas durante o dia, trazendo pequenos presentes, provavelmente motivado pela culpa, e eu, representando o papel de esposa dedicada, enquanto no laboratório da universidade, após o expediente, preparava meticulosamente um extrato concentrado de urtiga. Na quarta-feira, Sérgio me ligou. Senhora Patrícia, tenho as informações que solicitou. Podemos nos encontrar? Marcamos no mesmo restaurante. Ele chegou com um envelope pardo. Hesitei por um momento antes de abri-lo. Era como se aquele envelope contivesse não apenas fotos, mas o atestado de óbito do meu casamento. As imagens eram nítidas, cruéis em sua clareza. Túlio e uma mulher entrando no motel Recanto das Flores. A mulher era Amanda Vasconcelos, secretária executiva da construtora Horizonte, onde meu marido trabalhava. Jovem, 20 e poucos anos, cabelos longos e escuros. Em uma das fotos, eles se beijavam no estacionamento, sem a menor preocupação com quem pudesse ver. Tem mais uma informação que a senhora deve saber, disse Sérgio hesitante. Descobri que essa não é a única relação extraconjugal do seu marido com essa moça. Existe há pelo menos 6 meses, segundo minhas fontes. E mais, ela também mantém um relacionamento com o diretor da construtora, Jonas Queiroz. Aquilo era mais do que eu esperava descobrir. Um triângulo amoroso? Túlio sabia disso? Estava sendo traído também? Tantas perguntas e nenhuma resposta que pudesse amenizar a dor que sentia. Paguei o restante dos honorários de Sérgio e voltei para casa, o envelope queimando em minha bolsa, assim como o extrato de urtiga queimaria na pele de Túlio. De onde você está me assistindo? Já desconfiou de alguém que amava profundamente? Consegue imaginar o turbilhão de emoções que me consumia naquele momento? Se inscreva aqui no canal Vingança do Dia para acompanhar o desenrolar dessa história que infelizmente é real e mudou minha vida para sempre. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado de Túlio, observando seu rosto sereno enquanto dormia, tentava encontrar traços do homem por quem me apaixonei. Como alguém consegue dormir tão tranquilamente carregando tantas mentiras? Seus roncos suaves ecoavam pelo quarto, enquanto eu, de olhos abertos, encarava o teto, segurando as lágrimas e planejando cada passo seguinte. Nosso casamento parecia sólido para quem via de fora. Conheci Túlio na festa de formatura de engenharia da UFMG, onde eu cursava o mestrado em bioquímica. Ele tinha aquele sorriso confiante de quem sabia exatamente onde queria chegar. Eu, sempre focada nos estudos, fui conquistada pela sua persistência. 3 encontros depois, já éramos inseparáveis. Quando nos casamos 2 anos depois, achei que tinha encontrado o meu porto seguro. A construtora Horizonte,
O contratou logo depois da lua de mel em Porto Seguro. Meu amor é a oportunidade que sempre sonhei, disse ele, olhos brilhando de expectativa. Apoiei cada passo da sua carreira, mesmo quando as horas extras começaram a consumir nossas noites e finais de semana. É só uma fase, ele dizia. E eu acreditava. Que idiota eu fui. Na manhã seguinte ao meu encontro com o investigador, fingi normalidade. Preparei o café da manhã como sempre fazia. Pão de queijo quentinho, café forte, suco de laranja natural. Túlio sentou-se à mesa, verificando e-mails no celular. Amor, lembrei que amanhã tem aquele jantar na casa do Jonas, meu chefe. Você pode ir comigo, né? Perguntou ele sem tirar os olhos da tela. Jonas Queiroz, o mesmo homem que, segundo Sérgio, também mantinha um caso com Amanda. A ironia era quase palpável. Claro, querido, não perderia por nada, respondi com um sorriso ensaiado, servindo mais café em sua xícara. E seu futebol de quinta-feira vai manter? Ele hesitou por um milésimo de segundo. Tão rápido que, se eu não estivesse atenta, teria passado despercebido. Sim, já confirmei com os rapazes. Renato está organizando. Por quê? Nada demais. É que estava pensando em convidar Fabiana para jantar aqui, já que você não estará em casa. Fabiana era minha melhor amiga desde a adolescência, psicóloga e a única pessoa que desconfiava que algo não ia bem no meu casamento. Ótima ideia, respondeu ele, parecendo aliviado. Vocês merecem uma noite de conversa. Faz tempo que não se encontram. O restante daquela quarta-feira passou como uma tortura lenta. Na universidade, ministrei minhas aulas sobre metabolismo celular, enquanto minha própria vida se deteriorava por dentro. Entre as aulas, tranquei-me no laboratório para finalizar o extrato de urtiga. Concentrei a solução até obter um líquido transparente, potente o suficiente para causar uma reação severa, mas não permanente. Afinal, minha intenção não era causar danos irreversíveis, apenas uma dor proporcional à que eu estava sentindo. Guardei o frasco na bolsa e segui para meu último compromisso do dia, uma sessão de terapia. Há 3 meses havia começado a consultar Fabiana profissionalmente. Inicialmente falávamos sobre minha ansiedade relacionada ao trabalho, mas aos poucos comecei a trazer questionamentos sobre meu casamento. Naquele dia, porém, decidi não mencionar nada sobre a traição ou meus planos de vingança. Não queria colocá-la em uma posição eticamente comprometedora. Ao chegar em casa, Túlio ainda não havia voltado. Fui direto para o nosso quarto, abri o armário e localizei a bolsa esportiva. Com cuidado, retirei a chuteira branca com listras pretas. Por um instante fiquei ali, segurando-a, relembrando o dia em que a comprei. Para o meu jogador favorito, disse ao entregá-la no aniversário dele de 39 anos. Túlio abriu o embrulho como uma criança na manhã de Natal. É a Copa Mundial que eu queria. Como você sabia? Pesquisei por semanas, economizei por meses. O brilho nos olhos dele parecia valer cada centavo. Agora aquela mesma chuteira seria o instrumento da minha vingança. Voltei ao presente e peguei o frasco do extrato. Com uma seringa pequena que trouxe do laboratório, injetei o líquido cuidadosamente no revestimento interno, concentrando nas áreas que ficariam em contato com os dedos e a parte superior do pé, onde a pele é mais sensível. O líquido era incolor e secava rapidamente, tornando-se praticamente imperceptível. Guardei tudo exatamente como encontrei e fui preparar o jantar. Uma sensação estranha de poder correndo pelas minhas veias. Quando Túlio chegou, por volta das 8 da noite, eu já estava na sala, fingindo assistir a um documentário na televisão. Ele trazia flores, margaridas, minhas favoritas, mais um presente motivado pela culpa, imaginei. Oi, amor, trouxe para você. O florista da esquina estava fechando e achei que iriam alegrá-la. Ele se inclinou para me beijar, mas virei o rosto sutilmente, recebendo o beijo na bochecha. Sua expressão vacilou por um instante. São lindas, obrigada. Vou colocar na água. O jantar está pronto se quiser servir-se. Durante a refeição, Túlio falou sobre o trabalho, sobre o tal jantar na casa do Jonas que aconteceria no dia seguinte, sobre um novo projeto da construtora. Eu acenava, fazia perguntas automáticas, representando meu papel naquela farsa matrimonial. Em determinado momento, ele parou e me olhou com atenção. Está tudo bem, Patrícia? Você parece distante. Engoli em seco. Por um instante,
Quase fraquejei. Quase joguei as fotos em cima da mesa. Quase gritei todas as verdades na sua cara. Mas não. Meu plano exigia paciência. Estou só cansada. Final de semestre, muitas provas para corrigir, nada demais. Ele pareceu aceitar a explicação. Após o jantar, lavamos a louça juntos, como fazíamos desde o início do casamento. Um ritual que antes me trazia conforto e agora parecia apenas uma encenação vazia. Vou tomar um banho e depois trabalhar um pouco no quarto de hóspedes. Tenho alguns e-mails para responder, disse ele, beijando minha testa. Mais uma mentira. Provavelmente iria trocar mensagens com Amanda. Tudo bem, vou ler um pouco e dormir cedo. Trocamos um beijo mecânico e cada um seguiu seu caminho. Deitada na cama com um livro que não conseguia me concentrar para ler, ouvi o barulho do chuveiro. Imaginei Túlio lavando o corpo, removendo qualquer vestígio de perfume que não fosse o seu, preparando-se para deitar ao meu lado como se nada estivesse acontecendo. A raiva voltou com força total. Peguei o celular e enviei mensagem para Fabiana. Amanhã preciso te contar algo importante. Pode almoçar comigo? Ela respondeu quase instantaneamente. Claro. Tudo bem com você? Respondi apenas com um vamos conversar amanhã. E desliguei o telefone. Túlio entrou no quarto vestindo apenas uma calça de pijama. Seu corpo ainda mantinha a forma atlética dos tempos de faculdade, com apenas uma discreta barriga surgindo. Deitou-se ao meu lado e tentou uma aproximação, passando o braço sobre minha cintura. Contrariando todos os meus instintos, não o afastei. Precisava manter as aparências por mais uma noite. Boa noite, amor, sussurrou ele, adormecendo rapidamente. Boa noite, respondi, sabendo que seria a última vez que pronunciaria essas palavras para ele. A quinta-feira amanheceu com um céu carregado, prenunciando tempestade. Levantei-me antes do despertador, preparei café e saí para a Unirbae, a universidade sem acordar Túlio. Deixei apenas um bilhete. Saí cedo para a reunião de departamento. Nos vemos à noite para o jantar na casa do Jonas. Beijos. Na universidade não consegui me concentrar em nada. Minhas aulas foram automáticas. Minha mente estava focada no que aconteceria mais tarde. Ao meio-dia, encontrei Fabiana no restaurante Sabor Mineiro, nosso ponto de encontro habitual. Assim que nos sentamos, ela me encarou com seus olhos perspicazes de psicóloga. Ok, Patrícia, desembucha. Está escrito na sua testa que algo sério aconteceu. Respirei fundo e coloquei o envelope com as fotos sobre a mesa. Túlio está me traindo. Com a secretária. Fabiana abriu o envelope, examinou as fotos e depois segurou minha mão. Sinto muito, Paty. De verdade. O que você vai fazer? Já estou fazendo, respondi, relatando sobre o extrato de urtiga e a chuteira. Ela arregalou os olhos. Patrícia, isso pode causar uma reação alérgica séria. Sei exatamente o que estou fazendo, Fabi. O extrato é concentrado o suficiente para causar desconforto severo, mas não permanente. Depois de algumas horas com pomada antialérgica, a reação diminui. Ela balançou a cabeça, dividida entre a preocupação profissional e a lealdade como amiga. E depois? Qual é o plano? Confrontá-lo no hospital com todas as provas e terminar tudo. Você tem certeza? 8 anos de casamento? 8 anos de mentiras, corrigi. Não existe volta depois disso, Fabi. Terminamos o almoço discutindo aspectos práticos. Fabiana insistiu que eu ficasse em sua casa nos próximos dias até decidir o que fazer com o apartamento. Aceitei a oferta, prometendo ligar assim que tudo acontecesse. O resto da tarde se arrastou. Cancelei minha última aula, alegando não me sentir bem, a única verdade em meio a tantas falsidades, e fui para casa. Abri o closet e comecei a separar algumas roupas essenciais, documentos importantes e objetos de valor sentimental. Tudo caberia em 2 malas médias. 8 anos reduzidos a tão pouco. Entre os itens, encontrei nossa foto de casamento. Estávamos sorrindo, banhados pelo sol da tarde, em um sítio nos arredores de Belo Horizonte. Meu vestido simples, de renda, balançando com a brisa. Túlio de terno claro, cabelos mais longos do que usava atualmente. Éramos felizes naquele dia? Ou a farsa começou antes mesmo do sim? Coloquei a foto de volta na gaveta. Não a levaria comigo. O passado ficaria para trás, junto com as ilusões. Por volta das 6 da tarde, recebi mensagem de Túlio.
saindo para o futebol. Te pego às 9 para irmos ao jantar do Jonas. Te amo. Te amo. Como ele conseguia digitar essas palavras com tanta facilidade? Respondi apenas com: ok, estarei pronta. E voltei a arrumar minhas coisas. Às 7, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com apreensão. Senhora Patrícia? Uma voz masculina, formal. Aqui é do Hospital Santa Clara. Estamos ligando porque seu marido, Túlio Brandão, deu entrada no pronto-socorro com uma reação alérgica severa. Meu coração disparou. Era mais rápido do que eu esperava. O que aconteceu? Ele está bem? Está estável, mas com muita dor. Ele pediu para avisá-la. Pode vir ao hospital? Estou a caminho, respondi desligando. Peguei o envelope com as fotos, as malas já prontas e desci para o estacionamento do condomínio. Antes de entrar no carro, respirei fundo várias vezes. O momento da verdade havia chegado, mais cedo do que planejei. Sentia uma mistura confusa de emoções. Ansiedade, medo, tristeza, mas também uma estranha sensação de libertação. No caminho para o hospital, liguei para a Fabiana. Está acontecendo. Estou indo para o Santa Clara agora. Quer que eu vá também? Não, preciso fazer isso sozinha. Mas deixe a porta destrancada. Acho que chegarei tarde. Estarei esperando, força, Pat. Ao chegar ao hospital, fui direto ao balcão de informações. A atendente me direcionou à ala de emergência, leito 81. Caminhei lentamente pelo corredor branco, o cheiro de antisséptico invadindo minhas narinas, as luzes fluorescentes realçando minha palidez. Túlio estava deitado, com os pés elevados e enfaixados, soro conectado ao braço, expressão de dor no rosto. Ao me ver, tentou um sorriso fraco. Pat, que bom que veio. Não sei o que aconteceu. Começou a coçar, depois virou uma queimação horrível. Aproximei-me, observando o seu sofrimento com uma calma que nem eu sabia que possuía. Foi a chuteira nova? Perguntei, sabendo perfeitamente a resposta. Sim, acho que sim. O médico disse que parece reação alérgica ao material ou algo assim. Ou algo assim, repeti, sentando na cadeira ao lado da cama. E o futebol, como foi? Ele hesitou por um instante, pego de surpresa pela pergunta. Normal, nada demais. Estávamos no segundo tempo quando comecei a sentir a coceira. Interessante, Túlio. Especialmente considerando que Renato me disse que vocês não jogam juntos há mais de um mês. O sangue pareceu drenar do rosto dele. Seus olhos, antes apertados de dor, agora estavam arregalados de medo. O quê? Não sei do que você está falando. Abri calmamente o envelope e coloquei a primeira foto sobre seu peito. Ele e Amanda entrando no motel. Reconhece o lugar? R$ 289,90 na fatura do seu cartão. Motel Recanto das Flores. Ele tentou se levantar, mas a dor nos pés o impediu. Patrícia, eu posso explicar? Explicar o quê, Túlio? Como você tem mentido para mim durante meses? Como você e Amanda têm se encontrado todas as quintas-feiras enquanto eu acreditava que você estava jogando futebol? Ou talvez queira explicar como ela também está envolvida com seu chefe, Jonas? Seu rosto contorceu-se em uma expressão que misturava dor física e emocional. Como você... Como eu sei? Isso importa? O importante é que sei. Sei de tudo. Foi você, ele sussurrou, a compreensão finalmente chegando. A chuteira. O que você colocou? Extrato concentrado de urtiga cansanção. Aprendi muito sobre plantas urticantes nos últimos dias. Fascinante como algo tão pequeno pode causar tanto desconforto, não é? Um pouco como a traição. A expressão no rosto de Túlio alternava entre dor física e o choque da revelação. Seus olhos, que antes me olhavam com desejo, agora transbordavam medo. O monitor cardíaco ao lado da cama registrava seus batimentos acelerados, o bip constante ecoando pelo quarto de hospital. Você está louca? Ele sussurrou, olhando para os próprios pés enfaixados. Isso é agressão. Você poderia ter me matado. Aproximei-me dele, mantendo minha voz baixa e controlada, para que ninguém além de nós ouvisse a conversa. Primeiro, não estou louca. Estou perfeitamente lúcida pela primeira vez em muito tempo. Segundo, sou professora de bioquímica, Túlio. Sei exatamente o que fiz. A concentração do extrato foi calculada para causar desconforto intenso.
mas sem risco de choque anafilático. E terceiro, inclinei-me mais perto de seu ouvido. Se quisesse te matar, acredite, existem métodos muito mais eficientes que não deixariam rastros. Um arrepio percorreu seu corpo. Nunca me vira falar assim, com essa frieza calculada. Durante nosso casamento, ele conhecera apenas a Patrícia amorosa, compreensiva, sempre disposta a perdoar seus pequenos deslizes. A mulher diante dele agora era uma estranha. Quanto tempo? Perguntei, reorganizando as fotos sobre seu peito. Há quanto tempo você e Amanda estão juntos? Túlio fechou os olhos, derrotado. 8 meses. 8 meses. Quase 1 ano de mentiras. 1/3 do tempo que levamos para planejar nosso casamento. O dobro do tempo que passamos procurando o nosso apartamento. A realidade me atingiu como um soco no estômago, mas mantive a compostura. E Jonas, ele sabe sobre vocês? Túlio negou com a cabeça. Não, pelo menos acho que não. Ela está com os dois ao mesmo tempo. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Você sabia disso? O silêncio dele foi resposta suficiente. Uma lágrima escorreu por sua face, mistura de dor física e humilhação. De repente, senti uma ponta de piedade. Não apenas eu havia sido traída. Ele também estava sendo usado em um jogo de ambições e conveniências. Mas a piedade durou apenas um instante. Lembrei-me das noites que passei sozinha, enquanto ele trabalhava até tarde, das mensagens de texto que ele escondia, das desculpas para não me acompanhar em eventos familiares, da intimidade que foi se esvaindo entre nós, que atribuía ao estresse do trabalho, à rotina, ao cansaço. Toda a minha vida conjugal havia sido construída sobre areia movediça. Vou sair daqui agora, eu anunciei, recolhendo as fotos. Quando chegar em casa não estarei mais lá, já arrumei minhas coisas. Seus olhos se arregalaram. Patrícia, não. Vamos conversar sobre isso. Foi um erro, eu sei, mas podemos... Podemos o quê? Reconstruir? Esquecer? Fingir que nada aconteceu? Balancei a cabeça. Acabou, Túlio? O que havia entre nós morreu no momento em que vi aquela fatura do motel. Por favor, não temos que terminar assim. Podemos tentar terapia de casal, podemos... Já conversamos com uma psicóloga, lembra? Fabiana. Só que você não sabia que ela era minha terapeuta também. Vi seu rosto empalidecer ainda mais. Sim, contei tudo a ela. Sobre o extrato, sobre as fotos, sobre meus planos. Ela está me esperando agora. Um médico entrou no quarto, interrompendo nossa conversa. Jovem, provavelmente residente, carregando um prontuário. Senhor Brandão, vim verificar como está respondendo ao tratamento. Ele olhou para mim, estendendo a mão. A senhora deve ser a esposa. Dr. Felipe Mendes. Sim, Patrícia Campos. Apertei sua mão, sentindo-me estranha ao ser chamada de esposa, quando em minha mente já não o era mais. O médico examinou os pés de Túlio, removendo parte das bandagens. A visão era impressionante. Pele vermelha, inchada, com pequenas bolhas se formando. Exatamente como eu havia calculado. A reação está seguindo seu curso normal. Vamos manter a medicação intravenosa por mais algumas horas e depois liberá-lo para casa, com orientações para cuidados domiciliares. Ele fez algumas anotações no prontuário. O senhor disse que estava jogando futebol quando começou a sentir os sintomas, correto? Túlio lançou-me um olhar apreensivo antes de responder. Sim, acho que pode ter sido alergia ao material da chuteira, ou talvez algo no campo. Interessante. Nunca teve reações alérgicas antes? Não, nada assim. O médico assentiu pensativo. Bem, às vezes desenvolvemos alergias novas ao longo da vida. De qualquer forma, recomendo que descarte essa chuteira e evite contato com materiais similares no futuro. Ele se virou para mim. A senhora pode ficar com ele esta noite? Ele precisará de ajuda para se locomover. Senti um nó na garganta. Na verdade, doutor, tenho um compromisso inadiável, mas ligarei para o irmão dele vir buscá-lo. Túlio me encarou, surpreso. Não tinha irmãos. Era filho único, assim como eu. O médico, alheio à atenção entre nós, apenas assentiu e saiu do quarto após algumas recomendações finais. Assim que ficamos sozinhos novamente, Túlio segurou meu pulso com força surpreendente para alguém debilitado. Você não pode simplesmente ir embora. Não pode terminar tudo assim.
Desvencilhei-me de seu aperto. Já terminei. Só vim aqui para que você soubesse exatamente por quê. E a chuteira? Vai me dizer que foi coincidência? Sorri pela primeira vez desde que entrara naquele quarto. Um sorriso sem alegria, apenas reconhecimento da ironia. Queria que sentisse na pele um pouco do que sentia ao descobrir sua traição. Parece que funcionou. Ele tentou se sentar, mas a dor o fez recuar contra o travesseiro. Vou te denunciar. Isso é crime, sabia? Faça isso e eu mostrarei as fotos para Jonas. Tenho certeza que seu chefe ficará interessado em saber que seu engenheiro de confiança está dormindo com a mesma mulher que ele. Inclinei-me, diminuindo a distância entre nós. Além disso, o que vai alegar? Que sua esposa é professora universitária, sem antecedentes criminais, sem histórico de violência, deliberadamente envenenou sua chuteira? Contra a palavra de quem? De um homem que mentia descaradamente sobre jogar futebol enquanto visitava motéis? Minha frieza o assustou. Recuou derrotado, percebendo o beco sem saída em que se encontrava. Farei o seguinte, continuei. Você tem 48 horas para retirar suas coisas do apartamento. Deixarei a chave com o porteiro Jair. Quanto ao carro, fique com ele por enquanto. Usarei parte do dinheiro da nossa conta conjunta para comprar outro. Nossa conta? Você não pode simplesmente... Posso e vou. Esqueceu que metade do dinheiro veio da minha herança quando meus pais faleceram? Consultei um advogado ontem. Tenho todo o direito de retirar minha parte. Era mentira. Não consultara advogado algum. Mas ele não precisava saber disso. Para onde vai? Perguntou a voz subitamente pequena, quase infantil. Isso não é mais da sua conta. Peguei minha bolsa, preparando-me para sair. Ah, já ia esquecendo. Enviei um e-mail para sua mãe, Dona Teresa, contando sobre sua indisposição. Ela está vindo de Juiz de Fora para cuidar de você. O pânico em seu rosto foi quase cômico. Dona Teresa, minha ex-sogra, era uma senhora de 72 anos com energia de adolescente e língua afiada como navalha. Passara a vida inteira mimando o filho único, mas não tolerava mentiras. Se descobrisse o real motivo por trás da alergia, Túlio enfrentaria um julgamento muito mais severo que o meu. Você não faria isso? Já fiz. Ela chega amanhã cedo. Caminhei até a porta, mas antes de sair, virei-me uma última vez. Adeus, Túlio. Espero que tenha valido a pena. Saí do quarto sem olhar para trás, sentindo um misto de liberação e vazio. No corredor, encostei-me na parede por um instante, respirando fundo para recuperar o controle. Uma enfermeira passou, lançando-me um olhar preocupado. A senhora está bem? Assenti, forçando um sorriso. Sim, obrigada. Só um pouco cansada. No estacionamento, entrei no carro e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não chorava por Túlio ou pelo casamento perdido, mas por mim mesma, pelo tempo desperdiçado, pela confiança traída, pelos sonhos que construímos juntos e que agora se desfaziam como castelos de areia na maré alta. Dirigi até o apartamento de Fabiana, no bairro Santo Antônio, do outro lado da cidade. No caminho, passando pelo viaduto Santa Teresa, quase parei para contemplar a cidade iluminada abaixo. Belo Horizonte, com suas montanhas ao fundo, sempre me trouxera a sensação de acolhimento. Agora parecia uma terra estranha, um lugar onde precisaria reconstruir minha vida do zero. Estacionei em frente ao prédio de Fabiana, um edifício moderno de apenas 6 andares. Subi até o 4º andar, carregando apenas uma mala pequena com itens essenciais. O restante buscaria depois, quando tivesse certeza que Túlio não estaria em casa. Fabiana abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Estava de pijama, cabelos presos em um coque desajeitado, expressão preocupada. Ah, Pati! Ela me abraçou forte, sem necessidade de palavras. 8 anos de amizade nos deram a capacidade de comunicar sem falar. Entramos e ela me conduziu até o quarto de hóspedes, já preparado. Lençóis limpos, toalhas dobradas sobre a cama, um vaso com margaridas amarelas, minhas favoritas, na mesinha de cabeceira. Preparei algo para comer. Está com fome? Neguei com a cabeça. A ideia de comida me causava náuseas. Só quero tomar um banho e deitar. Claro, tem tudo que precisa no banheiro. Se quiser conversar depois... Amanhã, Fabi. Agora só preciso processar tudo. Ela assentiu, compreensiva,
e me deixou sozinha. No chuveiro, deixei a água quente escorrer por meu corpo, como se pudesse lavar não apenas a tensão do dia, mas os últimos 8 anos. Quando saí, enrolada na toalha, percebi que havia esquecido de trazer o pijama na mala. Abri o armário do quarto de hóspedes e encontrei uma camiseta grande e confortável, provavelmente de algum ex-namorado de Fabiana, com os dizeres Festival de Inverno de Ouro Preto 2021. Vestia, grata pela previdência da amiga. Deitada na cama estranha, encarando o teto desconhecido, tentei organizar meus pensamentos. O que faria agora? Para onde iria? Meu trabalho na universidade era estável, graças ao regime de dedicação exclusiva, mas o apartamento poderia manter os pagamentos sozinha. Valeria a pena continuar morando em um lugar cheio de lembranças? Peguei o celular, ignorando as 15 chamadas perdidas de Túlio, e acessei meu aplicativo bancário. Como esperava, o dinheiro da nossa conta conjunta ainda estava lá, pouco mais de R$87 mil. Economias que fazíamos para uma eventual mudança para a casa própria no futuro. Metade era legitimamente minha, fruto da pequena herança deixada por meus pais 5 anos atrás, quando faleceram em um acidente de carro. A outra metade vinha do trabalho de Túlio na construtora, onde recebia um salário consideravelmente maior que o meu. Tomei uma decisão. Transferi exatamente R$ 43.500 para minha conta pessoal. Nem um centavo a mais. Não queria nada dele, apenas o que era justamente meu. Em seguida, enviei uma mensagem para Cristina, minha irmã mais velha que morava em São Paulo. Túlio me traiu. Acabou tudo. Estou na casa da Fabiana. Te ligo amanhã para explicar melhor. A resposta veio instantaneamente. Sempre desconfiei daquele canalha. Estou pegando o primeiro voo amanhã. Me passa o endereço da Fabi. Sorri, imaginando Cristina em seu apartamento de cobertura na Avenida Paulista, provavelmente com uma taça de vinho na mão, planejando minuciosamente como assassinar meu ex-marido sem deixar vestígios. Minha irmã, advogada criminalista respeitada, sempre tivera um instinto protetor quase feroz em relação a mim. Compartilhei a localização do apartamento de Fabiana e desliguei o celular para evitar mais contatos indesejados. O silêncio do quarto era reconfortante após o tumulto emocional do dia. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Minha mente repassava cada momento dos últimos dias, desde a descoberta da fatura até o confronto no hospital. A expressão de Túlio ao perceber que eu sabia de tudo. O pânico em seus olhos quando mencionei Dona Teresa. A dor em seus pés causada pelo extrato de urtiga que preparei tão meticulosamente. Uma parte de mim sentia culpa pelo que fizera. Afinal, causar dor física deliberadamente não condizia com meus valores, com a pessoa que sempre acreditei ser. Mas outra parte, uma parte obscura que não sabia existir até então, sentia uma satisfação sombria. Ele havia me ferido emocionalmente por meses, mentindo, traindo, destruindo nossa confiança. O que eram algumas horas de desconforto físico comparadas a isso? Virei-me na cama, incapaz de encontrar uma posição confortável. Minha vida havia se transformado completamente em questão de dias. De esposa dedicada à mulher que envenena chuteiras. De professora respeitada à pessoa capaz de manipular compostos bioquímicos para vingança pessoal. Quem era eu agora? O que faria daqui para frente? As perguntas rodopiavam em minha mente como folhas secas ao vento, sem encontrar respostas. O som suave de batidas na porta me arrancou desses pensamentos. Fabiana entrou, carregando uma bandeja com chá de camomila e biscoitos. Achei que não conseguiria dormir, disse ela, colocando a bandeja sobre o criado mudo. Trouxe isso para ajudar. Sentei-me na cama, agradecida pela interrupção de meus pensamentos sombrios. Você me conhece bem demais. 8 anos de amizade, 3 de terapia profissional. Seria preocupante se não conhecesse. Ela sentou na beirada da cama. Quer conversar agora? Ou prefere mesmo deixar para amanhã? Tomei um gole do chá, sentindo o calor descer por minha garganta. Na verdade, acho que preciso falar um pouco. Estou me sentindo estranha. Estranha como? Como se não me reconhecesse mais. A Patrícia de uma semana atrás jamais teria planejado envenenar a chuteira do marido. Fabiana assentiu, compreensiva.
Traumas profundos têm o poder de revelar partes de nós mesmas que desconhecíamos. Não significa que essa seja a sua verdadeira essência. E qual é minha verdadeira essência, Fabi? Porque, sinceramente, não sei mais. Ela pegou minha mão entre as suas. Sua essência é a mesma de sempre. Uma mulher forte, inteligente, compassiva. O que aconteceu foi uma reação a uma dor imensa, uma quebra de confiança devastadora. Não se julgue tão duramente por isso. Lágrimas começaram a escorrer por meu rosto, silenciosas. E se ele tivesse tido uma reação alérgica mais grave? E se... Mas não teve. Você conhece bioquímica melhor que ninguém. Sabia exatamente o que estava fazendo. Ela apertou minha mão. Além disso, o que está sentindo agora, esse questionamento, essa culpa, prova que você não é uma pessoa vingativa por natureza. Foi um momento, uma reação. Suas palavras me confortaram, mesmo que não eliminassem completamente meu conflito interno. Conversamos por mais algum tempo, sobre planos práticos para os próximos dias, sobre como lidar com a separação, sobre a visita iminente de Cristina. Quando Fabiana finalmente se despediu, deixando-me sozinha novamente, senti-me mais calma. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, desde a descoberta da traição, senti que sobreviveria a isso, que encontraria um caminho através da dor e da confusão. Adormeci pensando não em Túlio, ou na traição, ou na vingança, mas no que faria comigo mesma daqui para frente, nas possibilidades que se abriam, na liberdade assustadora de recomeçar. Meu último pensamento antes de mergulhar no sono foi que, apesar de tudo, algo bom emergira daquela situação devastadora. Eu descobrira uma força dentro de mim que não sabia possuir, uma determinação feroz de não ser vítima, de tomar as rédeas da própria vida, mesmo que através de métodos questionáveis. E por essa descoberta, ironicamente, quase senti a vontade de agradecer a Túlio. Quase. O som insistente da campainha me arrancou do sono profundo. Abri os olhos, momentaneamente desorientada pelo ambiente desconhecido, até lembrar que estava no apartamento de Fabiana. O relógio digital na mesinha marcava 7h18 da manhã. Quem poderia ser aquela hora? Ouvi passos no corredor, a voz sonolenta de Fabiana conversando com alguém e, em seguida, uma voz familiar que reconheceria em qualquer lugar. Onde está ela? Preciso vê-la agora! Cristina! Minha irmã havia cumprido a promessa de pegar o primeiro voo. Levantei-me rapidamente, passando as mãos pelos cabelos desgrenhados e ajeitando a camiseta grande que usava como pijama. Mal tive tempo de abrir a porta do quarto antes que Cristina irrompesse por ela, vestida impecavelmente com um terninho cinza escuro, cabelos presos em um coque perfeito, expressão dividida entre preocupação e fúria. Pat! Ela me abraçou com força, quase derrubando-me para trás. Por que desligou o celular? Fiquei tentando te ligar a noite toda. Desculpe, precisava de um tempo sozinha para pensar. Retribuí o abraço, sentindo o perfume caro e familiar que ela sempre usava. Cristina afastou-se, segurando-me pelos ombros para me examinar. Seus olhos, idênticos aos meus em formato e cor, percorreram meu rosto como se procurassem sinais visíveis de trauma. Você parece exausta. Virou-se para Fabiana, que observava a cena da porta. Ela comeu alguma coisa? Dormiu direito? Tomou um chá antes de dormir, mas não quis jantar, respondeu Fabiana, acostumada com o jeito mandão de minha irmã. Vou preparar um café da manhã reforçado. Depois você vai me contar exatamente o que aconteceu, com todos os detalhes. Cristina depositou sua maleta de couro na cama e dirigiu-se para a cozinha como se conhecesse o apartamento há anos, não deixando espaço para protestos. Fabiana e eu trocamos olhares cúmplices. Desculpe por isso, murmurei. Você sabe como ela é. Sei, e por isso mesmo já estou saindo para o consultório antes que ela comece a reorganizar meus armários. Fabiana sorriu. Tenho pacientes a manhã toda, mas volto para o almoço. Fique à vontade, a casa é sua. Após um abraço rápido, ela pegou sua bolsa e saiu, deixando-me sozinha com o furacão que era minha irmã. Na cozinha, Cristina já havia tomado conta do espaço. Ovos mexidos chiavam na frigideira. Torradas saltavam da torradeira. A cafeteira borbulhava. Ela se movia com eficiência militar,
como fazia em todos os aspectos da vida. Senta, ordenou, indicando um banquinho na bancada que separava a cozinha da sala de jantar. Primeiro você come e depois conversamos. Obedeci, sem energia para contestar. O aroma do café fresco despertou meu apetite, fazendo-me perceber que não comia nada substancial desde o almoço do dia anterior com Fabiana. Cristina colocou diante de mim um prato transbordando de ovos mexidos, torradas, queijo Minas, presunto e algumas fatias de tomate que encontrou na geladeira de Fabiana. Serviu café em 2 canecas e, finalmente, sentou-se ao meu lado. Come tudo. Precisa de energia para enfrentar o que vem pela frente. Comia em silêncio enquanto ela esperava pacientemente. Algo raro para Cristina, sempre elétrica e falante. Quando terminei, empurrei o prato e suspirei. Obrigada, estava ótimo. Agora conta. O que aquele desgraçado fez? Respirei fundo e relatei tudo. A descoberta da fatura, a confirmação da mentira, o investigador, as fotos, o extrato de urtiga, a confrontação no hospital. Conforme falava, observava as expressões de Cristina mudarem, de indignação a surpresa, chegando quase à admiração quando mencionei meu plano de vingança. Você colocou o extrato de urtiga na chuteira dele? Ela balançou a cabeça, um sorriso incrédulo nos lábios. Minha irmãzinha certinha, professora exemplar, nunca imaginaria. Nem eu confessei. Ainda estou processando o fato de ter sido capaz disso. Bom, ele mereceu. Cristina tomou um gole de café. Na verdade, mereceu muito mais. Se fosse comigo, teria aplicado o extrato em lugares ainda mais sensíveis que os pés. Apesar da situação, ri. Minha irmã sempre tivera esse efeito sobre mim. Mesmo nos piores momentos, conseguia arrancar um sorriso. E agora? Perguntou ela. Já falou com algum advogado sobre a separação? Ainda não. Tudo aconteceu ontem. Mas disse a ele que tem 48 horas para retirar as coisas do apartamento. Ótimo. Vamos aproveitar esse tempo para consultar Maurício, meu colega de escritório especializado em direito familiar. Precisamos garantir que você fique com o apartamento. Não sei se quer o apartamento, Cris. Tem muitas lembranças. Lembranças se apagam. Patrimônio, não. Ela pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Vou marcar com ele para hoje à tarde. Enquanto isso, precisamos fazer uma lista de todos os bens que vocês adquiriram durante o casamento. Contas bancárias conjuntas, tudo. Assentir, deixando que Cristina assumisse o comando da situação. Era reconfortante, de certa forma, ter alguém tomando decisões práticas enquanto eu ainda estava emocionalmente atordoada. Após finalizar a ligação, ela olhou para mim com expressão mais suave. Preciso perguntar uma coisa, Pat. Você ainda o ama? A pergunta me pegou de surpresa. Amava Túlio? Depois de tudo que descobri? Não sei, respondi honestamente. Amo a pessoa que achei que ele era. Mas essa pessoa nunca existiu de verdade, existiu? É um bom ponto. Cristina apertou minha mão sobre a bancada. Escuta, Pat. Sei que você está sofrendo agora, mas precisa entender uma coisa. Isso não é culpa sua. Não foi nada que você fez ou deixou de fazer. Alguns homens simplesmente são assim. Alguns homens ou todos os homens, lhe perguntei, lembrando da visão cínica que minha irmã sempre tivera sobre relacionamentos. A maioria que conheci, respondeu ela com um sorriso amargo. Por isso prefiro manter tudo casual. Menos complicações, menos decepções. Cristina, 3 anos mais velha que eu, sempre fora o oposto em termos de relacionamentos. Enquanto eu buscava estabilidade e compromisso, ela preferia aventuras breves e descompromissadas. 3 casamentos fracassados em seu histórico a tornaram cética quanto ao amor duradouro. Bem, continuei. Agora parece que vou seguir seus passos. Mulher independente, solteira, focada na carreira. E isso é péssimo, por quê? Ela ergueu uma sobrancelha desafiadora. Não disse que é péssimo, só diferente do que planejei para minha vida. Meu celular, que havia religado ao acordar, vibrou sobre a bancada. Olhei para a tela. Hospital Santa Clara. Meu coração acelerou. Alô? Senhora Patrícia Campos. A mesma voz formal do dia anterior. Aqui é da recepção do Hospital Santa Clara. Seu marido está recebendo alta neste momento e solicitou que a informássemos. Obrigada pelo aviso. Respondi secamente.
Ele também pediu para informar que estará indo para a casa de um amigo, não para a residência de vocês. Isso me surpreendeu. Esperava que Túlio voltasse para o apartamento, ao menos para buscar suas coisas. Que amigo? Não tenho essa informação, senhora. Apenas fui instruída a avisar que ele buscará as coisas dele no fim de semana. Certo, obrigada. Desliguei, franzindo o senho. O que foi? Perguntou Cristina alerta. Túlio está recebendo alta, mas vai para a casa de um amigo, não para nosso apartamento. Refleti por um momento. Isso é estranho. Ele não tem amigos próximos assim além do Renato. E duvido que iria para lá, considerando que foi Renato quem me confirmou suas mentiras. Talvez esteja com a secretária, sugeriu Cristina, o desdém evidente em sua voz. Amanda? Não, ele não seria tão descarado. Mas mesmo enquanto dizia isso, duvidava de minhas próprias palavras. Afinal, o que sabia realmente sobre Túlio agora? De qualquer forma, isso facilita as coisas, continuou minha irmã. Podemos ir ao apartamento de vocês hoje mesmo, para você pegar mais algumas coisas. E eu verificarei se ele não levou nada que não deveria. A ideia de voltar ao apartamento me causou um aperto no peito, mas Cristina estava certa. Precisava de mais roupas, documentos importantes, itens pessoais de valor sentimental. Tudo bem, podemos ir após o almoço. Cristina assentiu, satisfeita por estar no controle da situação. Ótimo. E depois vamos direto ao escritório do Maurício. Enquanto ela lavava a louça, algo que jamais fazia em sua própria casa, onde contava com uma empregada, liguei para a universidade. Precisava justificar minha ausência do dia anterior e solicitar mais alguns dias de afastamento. A secretária do departamento, Dona Lourdes, que me conhecia há anos, percebeu imediatamente que algo estava errado pela minha voz. Patrícia, querida, aconteceu alguma coisa? Problemas pessoais, Lourdes. Hesitei antes de continuar. Estou me separando. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Oh, sinto muito. Quer que eu fale com o diretor? Tenho certeza que ele entenderá se você precisar de uma licença. Por favor, só preciso de alguns dias para organizar as coisas. Considere resolvido. Cuide-se e se precisar de qualquer coisa me ligue. Agradeci e desliguei, tocada pela gentileza. Embora minha vida pessoal estivesse em ruínas, ainda tinha uma rede de apoio sólida. Fabiana, Cristina, colegas de trabalho que se importavam comigo. Após um banho revigorante e vestindo roupas emprestadas de Fabiana, que felizmente tinha um físico similar ao meu, senti-me mais preparada para enfrentar o dia. Cristina passou a manhã inteira fazendo ligações e enviando e-mails, reorganizando sua agenda em São Paulo para poder ficar alguns dias em Belo Horizonte comigo. Por volta do meio-dia, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Patrícia? Uma voz feminina hesitante. Aqui é Amanda Vasconcelos. Congelei, o sangue parecendo gelar em minhas veias. Amanda, a amante. Ligando para mim? Cristina, que organizava papéis na mesa da sala, percebeu minha expressão e se aproximou preocupada. O que você quer? Perguntei friamente. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Sua voz tremia ligeiramente. É importante. Não temos nada para conversar. Por favor. É sobre Túlio. Mas não como você pensa. Tem coisas que você precisa saber. Hesitei, dividida entre a curiosidade e o impulso de desligar na cara dela. Cristina me observava atentamente, gesticulando para perguntar quem era. Articulei silenciosamente. A amante, e vi seus olhos se arregalarem. Que coisas? Perguntei finalmente. Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar hoje? No Café Dulce, no shopping Pampulha Plaza. É um lugar público, movimentado. Minha mente trabalhava rapidamente. Por que Amanda queria me encontrar? Seria algum tipo de armadilha? Ou haveria realmente algo que eu precisava saber? Às 3h, decidi subitamente. Tenho meia hora, não mais. Obrigada, disse ela, parecendo genuinamente aliviada. Estarei lá. Vou usar um vestido verde para você me reconhecer. Sei exatamente como você é, respondi secamente, lembrando das fotos do investigador. Não precisa se preocupar com isso. Desliguei antes que ela pudesse responder e encarei Cristina, que me olhava como se eu tivesse perdido o juízo. Você não vai realmente encontrar essa mulher, vai? Vou. Quero ouvir o que ela tem a dizer. É uma péssima ideia, Pat.
O que você espera conseguir com isso além de mais dor? Informações? Passei as mãos pelo cabelo ainda úmido do banho. Há algo estranho nessa história toda. Túlio indo para casa de um amigo em vez de voltar ao apartamento. Amanda me ligando, querendo conversar. É como se houvesse peças do quebra-cabeça que ainda não estão encaixando. Cristina suspirou, resignada. Tudo bem, mas não vai sozinha? Vou com você. Não. Ela não falará livremente se você estiver junto. Você intimida as pessoas só de olhar para elas, Cris. Sorri, tentando amenizar a situação. Ficarei bem. É um lugar público, como ela mesma disse. Minha irmã não parecia convencida. Mas antes que pudesse argumentar, ouvimos a porta se abrir. Fabiana voltava para o almoço, como prometido. Cheguei e trouxe comida, porque sei que nenhuma de vocês duas cozinha decentemente. Ela entrou carregando sacolas de um restaurante de comida mineira próximo. Enquanto almoçávamos, relatamos a ligação de Amanda. Fabiana, sempre a voz da razão, ponderou. Do ponto de vista psicológico, pode haver vários motivos para ela querer falar com você. Culpa, claramente. Talvez queira se explicar ou se justificar. Ou talvez realmente tenha informações que mudam a perspectiva da situação. Ou talvez queira jogar na sua cara que venceu e agora está com Túlio, acrescentou Cristina, sempre pessimista. De qualquer forma, continuou Fabiana, concordo com Cristina que você não deveria ir sozinha. Não por segurança física, mas emocional. Esse encontro pode ser mais perturbador do que você imagina. Considerei seus argumentos. Ambas tinham razão. Mas algo dentro de mim precisava enfrentar Amanda face a face. Olhar nos olhos da mulher que ajudou a destruir meu casamento. Irei sozinha, mas prometo que ligarei imediatamente depois para contar tudo. Concedi, vendo que não as convenceria facilmente. Após o almoço, Cristina e eu seguimos para meu apartamento. A sensação de abrir a porta do lugar que chamei de lar por anos, sabendo que não moraria mais ali, era surreal. Tudo parecia estranhamente igual, como se os móveis e objetos não tivessem recebido o memorando de que minha vida havia desmoronado. As plantas na varanda, as fotografias nas paredes, os livros nas estantes, tudo em perfeita ordem, inconscientes do caos emocional que me consumia. Caminhei pelo corredor até o quarto. Cristina, alguns passos atrás, observando silenciosamente minha reação. A cama estava desarrumada. Não tive tempo nem disposição para arrumá-la antes de sair para o hospital no dia anterior. No closet, as roupas de Túlio ainda ocupavam seu espaço, impecavelmente organizadas. Camisas sociais por cor, gravatas penduradas em perfeita simetria, sapatos alinhados com precisão militar. Sempre fora meticuloso com suas coisas, um contraste com o caos que criou em nossa relação. Vou pegar mais algumas roupas e meus documentos, disse a Cristina, que assentiu e se dirigiu à sala para verificar os objetos de valor. Enquanto separava o que precisava, encontrei no fundo de uma gaveta uma caixa pequena de veludo azul. Abria, revelando o anel de noivado que Túlio me dera 8 anos atrás. Um solitário discreto com uma pequena safira, minha pedra de nascimento, ladeada por minúsculos diamantes. Não o usava há anos, desde que substituímos pelos anéis de casamento. Fiquei ali, contemplando a joia, lembrando do dia da proposta. Um piquenique no Parque das Mangabeiras ao pôr do sol. Túlio nervoso, desajeitado, derrubando o vinho sobre o guardanapo. O discurso que ensaiara esquecido no momento crucial, substituído por um simples "casa comigo?". Minha resposta imediata, sem hesitação: sim, claro que sim. Onde estava aquele Túlio agora? Aquele homem que me olhava como se eu fosse a única mulher no mundo? Fora real algum dia? Ou apenas uma máscara que agora finalmente caíra? Fechei a caixinha com um estalo e a coloquei na bolsa. Não por sentimentalismo, mas porque legalmente me pertencia. Terminei de reunir o que precisava e voltei para a sala, onde Cristina fazia um inventário meticuloso dos bens. Estou pronta. Vamos. Tem certeza que não quer levar mais nada? A televisão, por exemplo, foi presente dos seus pais, não foi? Deixa pra lá, Cris, são só coisas. Posso comprar outra televisão? Ela me olhou preocupada. Essa atitude desprendida não é típica sua. Talvez a Patrícia típica tenha ficado para trás, junto com o casamento. Saímos do apartamento
e tranquei a porta com a estranha sensação de estar fechando um capítulo da minha vida. No elevador, consultei o relógio. Quase 2 horas. Logo precisaria me dirigir ao shopping para o encontro com Amanda. Ainda dá tempo de ir ao escritório do Maurício antes do seu encontro com a destruidora de lares, comentou Cristina, percebendo meu gesto. Melhor deixarmos para depois. Não quero estar pressionada pelo tempo. Tudo bem. Te deixo no shopping e aproveito para resolver algumas coisas. Me liga assim que terminar e te busco para irmos ao escritório. O trajeto até o shopping Pampulha Plaza foi feito em silêncio. Cristina dirigia meu carro. O dela ficara no aeroporto, com a mesma determinação com que conduzia todos os aspectos da vida. Ocasionalmente, lançava-me olhares preocupados, que fingia não perceber. Chegamos, anunciou, estacionando próximo à entrada principal. Última chance de desistir dessa loucura. Vou ficar bem, assegurei, forçando um sorriso confiante que não sentia. Te ligo assim que acabar. Estarei esperando. Caminhei pelo shopping, sentindo-me estranhamente deslocada entre os frequentadores despreocupados de uma tarde de quinta-feira. Famílias passeando, adolescentes rindo alto, idosos caminhando lentamente de braços dados. Vidas normais, intactas, sem o abismo que agora existia na minha. O Café Dulce ficava no 2º piso, próximo à praça de alimentação. De longe, avistei uma figura solitária sentada em uma mesa no canto. Vestido verde, cabelos escuros soltos, postura tensa. Amanda Vasconcelos, em carne e osso, aguardando minha chegada. Respirei fundo, ajeitei a postura e caminhei em sua direção, preparada para o confronto mais difícil da minha vida. Enquanto me aproximava da mesa onde Amanda esperava, senti uma mistura de emoções contraditórias. Raiva, curiosidade, até mesmo uma estranha compaixão ao notar como ela parecia nervosa, dedos tamborilando incessantemente na xícara de café à sua frente. Mais jovem do que aparentava nas fotos, talvez 28 anos, com traços delicados que traíam sua ansiedade. Ela me viu e congelou, o reconhecimento imediato em seus olhos. Claro que sabia quem eu era. Provavelmente vira minhas fotos no celular de Túlio. Ou talvez tivesse me espionado em algum evento da construtora. O pensamento me causou uma nova onda de indignação. Amanda, disse, sem oferecer a mão ou qualquer outro gesto cordial enquanto me sentava à sua frente. Patrícia, ela respondeu voz trêmula. Obrigada por vir. Não vim por você. Estou aqui por mim. Então diga logo o que precisa dizer. Um garçom se aproximou, mas dispensei com um gesto. Não pretendia ficar tempo suficiente para consumir nada. Eu? Amanda respirou fundo, reunindo coragem. Primeiro preciso pedir desculpas. Sei que parece insuficiente, até ridículo, mas preciso dizer. Desculpas aceitas, respondi automaticamente sem emoção. Era só isso? Não. Ela mexeu nervosamente no guardanapo de papel. Tem mais coisas que você precisa saber sobre Túlio. Sobre o esquema na construtora. Esquema? Ergui uma sobrancelha, genuinamente surpresa. Que esquema? Amanda olhou ao redor, como se temesse ser ouvida, e inclinou-se para mais perto. Túlio, Jonas e outros executivos da construtora estão envolvidos em um esquema de superfaturamento em licitações públicas. Estão desviando milhões há pelo menos 2 anos. A informação me atingiu como um soco. Túlio envolvido em corrupção. O mesmo homem que fazia questão de declarar até o último centavo no imposto de renda, que criticava veementemente políticos corruptos nos jornais. Como você sabe disso? Sou secretária executiva do Jonas há 3 anos. Tenho acesso a todos os documentos, reuniões, e-mails. No início não percebi o que estava acontecendo. Quando comecei a juntar as peças, já estava muito envolvida para denunciar. E o caso com Túlio? Também fazia parte do esquema? Minha voz saiu mais cortante do que pretendia. Amanda corou, abaixando os olhos. Não inicialmente. Conheci Túlio em uma festa da empresa no ano passado. Ele era gentil, atencioso, diferente dos outros executivos que só me viam como, bem, você sabe, um objeto. Completei sem piedade. Sim, ela assentiu, aceitando a crueza da minha descrição. Começamos a conversar casualmente, depois almoços de trabalho, e então
E Jonas? Também estava envolvido romanticamente com você? Ela franziu o senho, confusa. Jonas? Não, nunca. Ele é casado há 30 anos, completamente devotado à esposa. Foi minha vez de ficar confusa. Mas o investigador que contratei disse... Que investigador? Amanda interrompeu alarmada. Percebi que havia falado demais, mas já era tarde. Contratei um investigador particular após descobrir a traição de Túlio. Ele me disse que você também mantinha um caso com Jonas. Amanda soltou uma risada amarga. Bem, seu investigador foi enganado. Ou mentiu para você. Nunca tive nada com Jonas além de relação profissional. Minha mente trabalhava rapidamente, tentando processar essa nova informação. Por que Sérgio mentiria sobre isso? A menos que... Conhece um homem chamado Sérgio Damasceno? Ex-policial, agora investigador particular? Ela pensou por um momento, então balançou a cabeça. O nome não me é familiar. E Renato Bastos, amigo de Túlio? Desta vez, o reconhecimento foi imediato. Renato, claro, ele trabalha na área financeira da construtora. É um dos envolvidos no esquema, braço direito de Túlio na operação. As peças começavam a se encaixar. Renato, que confirmou que não jogavam futebol há semanas. Renato, que trabalhava na mesma empresa. Renato, que provavelmente conhecia Amanda muito bem. Foi tudo uma armação, murmurei. Mais para mim mesma do que para ela. Como assim? Encarei-a diretamente. Renato sabia que eu estava suspeitando de Túlio. Ele me confirmou que não jogavam futebol juntos, sabendo que isso aumentaria minhas suspeitas. Depois, recomendou um investigador, provavelmente algum comparsa, que descobriu seu suposto caso com Jonas. Por que fariam isso? Para me distrair. As implicações me atingiam enquanto falava. Túlio deve ter percebido que eu estava desconfiada. Armaram essa história toda de traição para que eu focasse na infidelidade, não no esquema de corrupção, uma cortina de fumaça. Amanda parecia genuinamente surpresa. Mas o caso entre Túlio e eu é real. Não foi inventado. Talvez não, mas aposto que ele foi instruído a ser descuidado. A fatura do motel no cartão, as mentiras óbvias sobre futebol. Ele queria que eu descobrisse, para desviar sua atenção do esquema na construtora. Amanda completou compreendendo. Faz sentido. Túlio sempre pareceu nervoso quando mencionava você. Dizia que você era muito observadora, que notava padrões. Minha formação científica, me expliquei automaticamente. Sou treinada para perceber anomalias, inconsistências. Ficamos em silêncio por alguns instantes, cada uma absorvendo as implicações dessas revelações. Finalmente perguntei, por que está me contando isso agora? O que mudou? Amanda mexeu na bolsa e retirou um envelope pardo similar ao que Sérgio me entregara, mas maior. Ontem à noite, recebi uma ligação de Túlio. Ele estava no hospital muito alterado. Disse que você descobriu tudo, que colocou algo na chuteira dele que causou uma reação alérgica severa. E ele estava furioso, dizendo que você arruinou tudo, que agora precisavam acelerar o plano. Ela empurrou o envelope em minha direção. Estão planejando transferir todo o dinheiro para contas offshore este fim de semana e depois desaparecer. Túlio me pediu para arrumar as malas e encontrá-lo em Assunção, no Paraguai, na segunda-feira. Abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, cópias de documentos bancários, contratos adulterados, e-mails impressos, evidências do esquema de corrupção que Amanda mencionara. Folheei rapidamente, meus olhos captando valores exorbitantes, nomes de empresas fantasmas, detalhes técnicos que não compreendia completamente. Por que está me mostrando isso? Por que não vai com ele? Amanda sorriu tristemente. Porque descobri que sou apenas uma peça no jogo dele. Assim como você. Túlio não me ama. Nunca amou. Usou-me para ter acesso a documentos confidenciais através da minha posição como secretária de Jonas. E agora que o esquema está prestes a ser concluído, suspeito que meu destino no Paraguai não seria tão romântico quanto ele faz parecer. Um calafrio percorreu minha espinha. Você acha que ele... Não sei o que ele seria capaz de fazer, ela interrompeu. Mas não pretendo descobrir. Túlio mudou nas últimas semanas. Mais frio, calculista. Quando falei com ele ontem à noite, havia algo assustador em sua voz. Olhei novamente para os documentos, processando o que significavam. Meu marido não era apenas um traidor.
Era um criminoso, possivelmente perigoso, envolvido em um esquema de corrupção de milhões. E eu, sem querer, havia acelerado seus planos ao confrontá-lo no hospital. "O que vai fazer com essas informações?" perguntou Amanda. "O único que posso fazer? Denunciar tudo às autoridades." Guardei os documentos de volta no envelope. "E você? Será implicada nisso tudo?" "Provavelmente." Ela assentiu resignada. "Mas prefiro enfrentar as consequências legais aqui do que as consequências extralegais no Paraguai." Não pude deixar de sentir uma ponta de admiração por sua coragem. Amanda não era apenas a mulher que ajudara a destruir meu casamento. Era também alguém que, como eu, fora manipulada por Túlio. "Preciso ir", disse levantando-me. "Tenho que mostrar isso para minha irmã imediatamente. Ela é advogada criminalista em São Paulo." "Espere." Amanda segurou meu pulso. "Tem mais uma coisa. Túlio vai ao apartamento de vocês hoje à noite, não no fim de semana como disse ao hospital. Vai buscar alguns documentos que escondeu lá e depois desaparecer. Se quiser pegá-lo, precisa agir rápido." Agradeci com um aceno de cabeça e saí apressadamente do café, o envelope firmemente seguro contra o peito. Do lado de fora do shopping, disquei o número de Cristina. "Cris, você não vai acreditar no que descobri. Vem me buscar agora. É urgente." Em 20 minutos estava no carro com Cristina, relatando toda a conversa com Amanda, enquanto nos dirigíamos não ao escritório do advogado, mas diretamente à Polícia Federal. Minha irmã, após examinar rapidamente os documentos, não teve dúvidas. "Isso é grande, Pat. Muito maior do que imaginávamos. Túlio não é apenas um canalha infiel. É um criminoso que pode pegar anos de prisão. Você acha que Amanda está falando essa verdade? Que não foi tudo uma armação? Esses documentos parecem autênticos. E a história faz sentido. Homens como Túlio são capazes de qualquer coisa para proteger seus esquemas, incluindo manipular as mulheres em suas vidas." Na delegacia da Polícia Federal, fomos recebidas pelo delegado Paulo Monteiro, um homem de meia idade com olhos penetrantes que não demonstraram surpresa ao ouvir nossa história. Aparentemente, a construtora Horizonte já estava sob investigação havia alguns meses. "A senhora acaba de nos fornecer as peças que faltavam no quebra-cabeça", disse ele, após examinar os documentos que trouxemos. "Vamos agir imediatamente. Se seu marido realmente pretende ir ao apartamento hoje à noite, precisamos estar lá esperando." "Ele ainda é meu marido legalmente", comentei amargamente. "Embora não por muito tempo." O delegado organizou rapidamente uma operação. Agentes seriam posicionados estrategicamente no prédio, aguardando a chegada de Túlio. Cristina e eu ficaríamos em um apartamento vizinho, acompanhando tudo de segurança. Amanda seria trazida para prestar depoimento formal e possivelmente receberia proteção em troca de sua cooperação. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade frenética. Depoimentos, assinaturas em documentos, instruções detalhadas sobre como proceder. Por volta das 8 da noite, estávamos posicionados no apartamento 702, o meu ficava no 703, acompanhados por 2 agentes da PF, que monitoravam a movimentação no corredor através de equipamentos discretos. "Tem certeza que quer estar aqui, Pat?" perguntou Cristina preocupada. "Poderíamos esperar em outro lugar. Preciso ver com meus próprios olhos", respondi firmemente. "Preciso ver a cara dele quando for preso." Às 21h37, os equipamentos captaram movimento. A porta do elevador se abriu e lá estava Túlio, meu marido, o homem que jurara me amar e proteger, caminhando furtivamente pelo corredor, olhando constantemente por sobre o ombro. Mancava ligeiramente, efeito residual da reação alérgica nos pés. O delegado Monteiro, que acompanhava tudo pelo rádio, deu a ordem: "Aguardem ele entrar no apartamento e iniciar a busca pelos documentos. Queremos pegá-lo em flagrante." Observamos pelo monitor como Túlio abriu a porta com sua chave e entrou cautelosamente no apartamento. 5 minutos depois, o delegado deu o sinal. Os agentes se moveram silenciosamente, cercando o apartamento 703. "Polícia Federal, Túlio Brandão, você está preso!" O som de portas sendo arrombadas, gritos, confusão. Cristina segurou minha mão com força enquanto ouvíamos a comoção ao lado. Minutos depois, um agente bateu a porta do 702, informando que podíamos sair. No corredor,
Uma cena surreal. Túlio algemado, sendo conduzido em direção ao elevador, cercado por agentes armados. Seu olhar cruzou com o meu e vi uma sucessão de emoções passar por seu rosto. Choque, raiva, depois uma súplica silenciosa. Patrícia, você não entende. Eu posso explicar. Explicar o quê, Túlio? Como me usou? Como me traiu de todas as formas possíveis? Ou como planejava fugir para o Paraguai com o dinheiro roubado? Ele empalideceu ao perceber que eu sabia de tudo. Os agentes o empurraram para dentro do elevador, cortando qualquer possibilidade de resposta. Antes das portas se fecharem, nossos olhares se encontraram uma última vez. O dele, derrotado. O meu, firme. Acabou, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. O delegado Monteiro se aproximou. Satisfação evidente em seu rosto. Encontramos documentos comprometedores escondidos em um fundo falso na estante, além de $200 mil em espécie. Sua informação estava correta, senhora. E agora? Perguntou Cristina, sempre prática. Agora iniciamos um processo que provavelmente se estenderá por meses, talvez anos. Mas com as evidências que temos, incluindo a cooperação da senhorita Vasconcelos, a condenação é praticamente certa. Ele se virou para mim. A senhora prestou um grande serviço público hoje. Não me sentia heróica. Sentia-me exausta, drenada, como se tivesse corrido uma maratona emocional sem treinamento, mas também, paradoxalmente, aliviada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente viera à tona. Os dias seguintes foram um turbilhão de depoimentos formais, reuniões com advogados, sessões com Fabiana tentando processar o trauma. A notícia da prisão de executivos da construtora Horizonte estampou as primeiras páginas dos jornais locais e até mesmo alguns nacionais. Meu nome foi mencionado apenas tangencialmente, graças aos esforços de Cristina para proteger minha privacidade. Uma semana após a prisão de Túlio, retornei ao apartamento para buscar o restante das minhas coisas. Decidira vendê-lo, não apenas pelas memórias dolorosas, mas porque parte do dinheiro usado na compra possivelmente viera do esquema de corrupção. Não queria nada manchado por aquela sujeira. Enquanto empacotava livros na estante, encontrei um álbum de fotografias do nosso casamento. Sentei-me no chão, folheando-o lentamente. Rostos sorridentes, olhares apaixonados, promessas de até que a morte nos separe. Tudo mentira? Ou houve momentos genuínos naqueles 8 anos? Fechei o álbum sem chegar a uma conclusão. Talvez nunca soubesse o que foi real e o que foi encenação. Talvez não importasse mais. Naquela mesma noite, sentada na varanda do apartamento de Fabiana, observando as luzes de Belo Horizonte acenderem uma a uma no horizonte, recebi uma ligação de Cristina. Paty, tenho novidades. A Polícia Federal encontrou evidências de que Túlio estava desviando dinheiro para uma conta secreta há pelo menos 5 anos, antes mesmo de vocês se casarem. A informação me atingiu com força surpreendente. 5 anos antes do casamento. Toda a nossa vida juntos fora construída sobre mentiras. E tem mais, continuou Cristina. Lembra do investigador Sérgio Damasceno? Era um ex-policial expulso da corporação por corrupção. Trabalhava para Túlio e Renato como informante. Armaram tudo para que você o contratasse. Como sabem disso? Amanda contou tudo. Parece que ela sabia mais do que revelou inicialmente. Está cooperando totalmente em troca de redução de pena. Após desligar, fiquei contemplando a cidade por um longo tempo. O plano de Túlio fora elaborado, meticuloso, digno de um filme de suspense. Usara minha desconfiança a seu favor, manipulara meus sentimentos, tentara me transformar em peça de seu jogo sórdido. Mas cometer um erro fatal. Subestimara minha inteligência e minha determinação. Achara que eu me contentaria em sofrer pela traição, talvez me divorciar quietamente, enquanto ele escapava com milhões. Não contava com o extrato de urtiga, com meu confronto no hospital, com a reação em cadeia que suas mentiras desencadeariam. Ironicamente, foi minha vingança aparentemente pequena, a chuteira envenenada, que desmantelou seu império criminoso. Um ato impulsivo, motivado pela dor da traição, acabara expondo algo muito maior e mais sinistro. 2 semanas depois,
Aceitei um convite para passar uma temporada em São Paulo com Cristina. Precisava de distância, de um novo começo. A universidade me concedera licença por tempo indeterminado, compreendendo minha situação extraordinária. Na véspera da viagem, fiz uma última visita ao Hospital Santa Clara. Não para ver Túlio, que continuava detido aguardando julgamento, mas para encontrar o doutor Felipe Mendes, o jovem médico que atendera meu ex-marido naquela fatídica noite. Professora Patrícia, cumprimentou-me ele surpreso ao me ver em seu consultório. Em que posso ajudá-la? Vim agradecer, respondi simplesmente. Agradecer pelo quê? Por ter cuidado tão bem dos pés do meu ex-marido. Se o senhor não tivesse sido tão eficiente, talvez ele tivesse ficado internado por mais tempo, e seu plano de fuga teria sido frustrado de outra forma. O médico me olhou confuso, claramente sem entender o contexto completo, mas educado demais para perguntar. Apenas fiz meu trabalho. E eu fiz o meu, respondi enigmaticamente. Adeus, doutor, e obrigada novamente. Saí do hospital sentindo-me estranhamente leve. O céu de Belo Horizonte, geralmente tão azul, estava nublado, anunciando chuva. Mas não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, não temia a tempestade. Hoje, 2 anos depois desse turbilhão que transformou minha vida completamente, estou aqui compartilhando essa história com vocês do canal Vingança do Dia. Muita coisa mudou desde que descobri aquela fatura do motel na conta do cartão de crédito do Túlio. O que começou como uma simples vingança por uma traição revelou um esquema criminoso de proporções que jamais imaginei. Após mudar para São Paulo e ficar alguns meses na casa da minha irmã Cristina, decidi que precisava reconstruir minha vida por conta própria. Alugei um pequeno apartamento no bairro da Vila Mariana e comecei a dar aulas em uma universidade particular. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido, considerando que Túlio estava preso e seus bens bloqueados pela justiça. Meu advogado conseguiu garantir que eu não fosse prejudicada financeiramente, provando que não tinha conhecimento das atividades ilícitas do meu ex-marido. O julgamento de Túlio e dos outros executivos da construtora Horizonte dominou os noticiários durante semanas. Foram condenados por formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros crimes. Túlio pegou 15 anos de prisão, sem direito a regime semiaberto nos primeiros 5 anos. A última vez que vi seu rosto foi pelo noticiário, sendo conduzido algemado para a penitenciária cabisbaixo, sem nenhuma semelhança com o homem confiante que conheci na faculdade. Amanda Vasconcelos, em troca de sua cooperação com as investigações, recebeu uma pena reduzida e está em liberdade condicional. Soube por intermédio do delegado Monteiro que ela mudou de cidade, identidade e profissão, recomeçando do zero, assim como eu. Quanto a Sérgio Damasceno, o falso investigador particular, também foi preso como cúmplice no esquema. Renato Bastos, aquele que eu considerava amigo da família, tornou-se réu colaborador e entregou detalhes valiosos em troca de redução de pena. A rede de corrupção era mais extensa do que qualquer um imaginara, envolvendo políticos, fiscais e empresários de várias cidades. Minha ação impulsiva com a chuteira e o extrato de urtiga desencadeou o desmoronamento de um esquema criminoso de milhões, algo que nem a Polícia Federal, com todas suas investigações, havia conseguido. É irônico pensar que minha pequena vingança pessoal acabou servindo a um propósito muito maior. Passei meses em terapia com Fabiana, que viajava regularmente a São Paulo para me acompanhar, recusando-se a fazer as sessões online. Algumas curas precisam de presença física, dizia ela, e estava certa. Aos poucos, fui processando não apenas a traição, mas o fato de que meu casamento inteiro havia sido em grande parte uma farsa. Túlio se aproximou de mim ainda na faculdade porque sabia que eu, como cientista metódica e professora respeitada, seria a esposa perfeita para seu personagem de empresário honesto. Demorei para aceitar que fui usada durante anos. Questionei minha capacidade de julgamento, minha intuição, minha própria inteligência. Como não percebi antes? Como fui tão cega? Fabiana me ajudou a entender que pessoas como Túlio são mestres da manipulação, capazes de enganar até os mais perspicazes. A chuteira com extrato de urtiga se tornou um símbolo poderoso em minha jornada de cura. No início,
Senti culpa pelo ato. Afinal, causei dor física deliberadamente a alguém. Mas com o tempo, compreendi que aquele gesto representou o momento em que recuperei meu poder, em que deixei de ser vítima para ser agente da minha própria história. Não me orgulho do meio escolhido, mas não posso negar que foi um ponto de virada. Hoje, aos 39 anos, posso dizer que estou bem. Não apenas sobrevivi àquela tempestade, mas saí dela mais forte e mais sábia. Aprendi a confiar novamente. Primeiro em mim mesma, depois nos outros. Desenvolvi um sistema de apoio sólido, com amigos verdadeiros que conhecem minha história e me aceitam com todas as cicatrizes que carrego. Não voltei a me casar, mas isso não significa que fechei meu coração. Tenho um relacionamento com um professor de literatura da universidade onde leciono. Avançamos devagar, com honestidade e transparência absolutas. Ele sabe tudo sobre meu passado e entende quando, ocasionalmente, meus fantasmas reaparecem na forma de inseguranças ou desconfianças. A confiança, aprendi, é algo que se reconstrói diariamente, com pequenos gestos e muita paciência. Quanto à urtiga cansanção que usei no extrato, ironicamente, acabei me tornando especialista no assunto. Desenvolvi uma pesquisa sobre as propriedades medicinais da planta, que tradicionalmente é vista apenas como causadora de irritações. Descobri compostos que, em dosagens corretas, podem ter aplicações terapêuticas para doenças inflamatórias. De algo que usei para causar dor, extraí conhecimento que pode aliviar sofrimento. Há uma poesia nisso que me conforta. Compartilho essa história hoje, não para glorificar a vingança, mas para mostrar como situações dolorosas podem revelar verdades ocultas e forças que nem sabíamos possuir. Minha vida foi completamente transformada por aquela descoberta na fatura do cartão. E embora o caminho tenha sido difícil, não posso dizer que me arrependo da jornada. Pessoal do canal Vingança do Dia, sei que muitos de vocês já passaram por traições ou decepções profundas. Talvez alguns estejam contemplando vingança, como eu fiz. Não estou aqui para julgar ou aconselhar. Cada situação é única e cada pessoa deve seguir seu próprio caminho. Mas se posso deixar uma mensagem, é que além da dor imediata, há sempre um horizonte de possibilidades que não conseguimos enxergar no auge da tempestade. Se minha história tocou vocês de alguma forma, peço que se inscrevam aqui no canal Vingança do Dia. Cada inscrição é um incentivo para que outras pessoas como eu possam compartilhar suas experiências, criando uma rede de apoio e compreensão. Deixem seus comentários também, contem um pouco de suas próprias histórias, façam perguntas. Prometo que leio cada um deles. Gostaria muito de saber o que vocês fariam no meu lugar, ou se já passaram por situações semelhantes. Como reagiram? O que aprenderam? Seus comentários não são apenas números para o canal. São conexões humanas, histórias que se entrelaçam com a minha e com as de outros espectadores. Não se esqueçam de dar like no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Quanto mais pessoas assistirem, mais perceberão que não estão sozinhas em suas dores e lutas. Além disso, visitem os outros vídeos do canal. Há histórias incríveis de superação, algumas ainda mais impressionantes que a minha. Uma forma especial de apoiar o Vingança do Dia é através do Valeu Demais, uma contribuição em dinheiro que ajuda a cobrir os custos de produção e possibilita que novos vídeos sejam postados diariamente. Sei que gravar, editar e manter um canal dessa qualidade exige muito trabalho e investimento. Sua contribuição, mesmo que pequena, faz uma diferença enorme para que histórias como a minha continuem sendo compartilhadas. Confesso que gravar esse relato foi emocionalmente exaustivo para mim, reviver cada momento, cada sentimento, cada descoberta. Mas valeu a pena se isso ajudar pelo menos uma pessoa a se sentir menos sozinha ou a encontrar forças para seguir em frente. Antes de encerrar, quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. A Fabiana, minha psicóloga e amiga, que nunca desistiu de mim mesmo nos dias mais sombrios. A minha irmã Cristina, que largou tudo em São Paulo para me dar suporte quando mais precisei. Ao delegado Monteiro, cuja competência e integridade garantiram que a justiça fosse feita. E, de certa forma, até mesmo a Amanda, que teve a coragem de revelar a verdade quando poderia simplesmente ter fugido.
Obrigada também ao canal Vingança do Dia por me dar esse espaço para compartilhar minha história. Saber que minhas experiências podem ajudar outros é parte fundamental do meu próprio processo de cura. Nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se, às vezes do veneno que nos fere, extraímos o antídoto que nos cura.